Fala galera, eu sou o Cleiton e no vídeo de hoje queria falar de um assunto um pouco mais delicado do que os que eu trouxe até agora. Então já curte o vídeo, clica no botão de se inscrever e vem acompanhar as ideias de um personal que está cansado de ser CLT. Prazer, esse sou eu. Desde ontem, o meu feed não para de mostrar coisas sobre Gabriel Ganley. Para quem não conhece, ele era um influenciador e um fisiculturista que infelizmente veio a óbito ontem. A causa ainda não foi revelada, mas por ser um fisiculturista e por ter morrido tão jovem, com apenas 22 anos, alguns começaram a romantizar o caso e outros começaram uma caça às bruxas, onde houveram muitas críticas, mas quase ninguém falou da parte mais importante: o ambiente que está criando jovens cada vez mais obcecados por um físico impossível de alcançar. Esse vídeo não é para atacar o Gabriel Ganley e nem para fingir que o problema não existe. É para falar honesta e abertamente sobre os riscos que a maioria ignora, até ser tarde demais. Hoje, o shape virou status social e uma coisa puxa a outra. Quem não quer ser visto? Melhor, quem não quer ser bem visto? A internet, ela recompensa extremos. Então, cada vez mais, as pessoas estão se habituando com o absurdo como se ele fosse normal. Um físico bonito, ele vem de autoridade instantânea. E adolescentes estão entrando cada vez mais cedo nesse universo. Que nem eu vi um menino que tem 14 anos, não sei, que tá estourando agora aí na internet. Não vai durar muito tempo. Filho, você não vai durar muito tempo, tá? Já tô avisando. Soubesse, se ele tivesse uma direção, se ele tivesse pessoas com consciência do lado dele, ensinar ele a treinar, comer, se comportar bem como uma pessoa que quer ter um shape, comendo, treinando, e depois sim partir de repente pra algo mais agressivo, porque isso é bastante agressivo. Trembolando há 14 anos, não sei pra onde ele vai depois, né? Mas beleza, tá achando legal, tá achando da hora, tá no hype. Só que assim, a conta chega. A conta chega e chega feio e pode pagar com a própria vida. Hoje, o algoritmo não recompensa saúde. O algoritmo recompensa impacto. Quanto mais extremo o seu físico for, mais você consegue atenção. Quanto mais atenção você consegue, mais validação você recebe. E as pessoas começam a confundir isso com felicidade. A pressão estética feminina existe há muito tempo, mas podemos perceber que a pressão estética masculina vem crescendo com certa velocidade. Daí uma comparação constante onde o shape vira identidade. Mas em que momento o absurdo se tornou normal? Na internet, sempre vemos o vídeo perfeito, o melhor ângulo, a melhor iluminação, o melhor take. Mas ninguém fala do custo invisível. O que foi necessário para alcançar aquele shape? Quantos sacrifícios, quantos riscos foram aceitos para alcançar determinado objetivo? Essa obsessão por um físico perfeito traz com ela alguns outros pontos. Um deles é a distorção de imagem, onde por melhor que o seu físico esteja, você nunca vai conseguir se enxergar da forma que realmente é. E essa distorção de imagem começa a desencadear uma certa ansiedade. Ansiedade para alcançar o melhor físico, ansiedade que te faz pular algumas etapas, etapas essas que podem ser cruciais para que você tenha uma boa base até ter um bom físico. E com isso, protocolos extremos passam a ser cada vez mais sedutores. Então você começa a aderir certos protocolos. E não vou te dizer que não traz resultados. São resultados incríveis. Porém, você começa a ficar com uma certa dependência psicológica de aprovação. Pois sem aquilo, você começa a achar que você não é capaz de alcançar qualquer coisa, mesmo que você já tenha conquistado muito sem o uso. E ainda falando sobre a obsessão pelo corpo perfeito, temos muita gente que se expõe a lesões desnecessárias, colaterais hormonais, risco cardiovascular. Vamos deixar bem claro que eu não quero ser hipócrita aqui. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou totalmente a favor de qualquer atalho,
desde que seja feita da forma correta. E mesmo sendo da forma correta, isso não isenta dos riscos. Existe um princípio na alquimia que ela fala sobre a lei da troca equivalente. Nada pode ser obtido sem alguma espécie de sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. Onde para você ter algo, você precisa dar algo que seja do mesmo valor. Então não tem como você achar que você vai ter o melhor resultado sem ter nenhum risco. Entende? Você pode minimizar seus riscos, mas você não está isento de sofrer os riscos. Porque muita gente olha para um físico absurdo e pensa, nossa, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. Mas quase ninguém pergunta o que essa pessoa passou para chegar onde ele está. A musculação, ela é incrível. O esporte do fisiculturismo é incrível. O problema é a cultura do extremo, onde cada vez mais a régua sobe e cada vez mais fica impossível alcançar determinados padrões. E cada vez mais as pessoas se sacrificam com muito mais facilidade para chegar ao inalcançável. A musculação já salvou a vida de muita gente e ainda pode salvar. Eu sou prova disso. Para quem me conhece há mais tempo ou quem veio do meu Instagram para cá, sabe que eu venci a depressão através da musculação. Só que o problema começa quando o físico se sobrepõe à saúde, num nível onde do que importa você ter um físico absurdo morto. E aí algumas pessoas podem falar sobre um legado. Acontece que esse legado ele dura muito pouco. Você só vai ser lembrado na memória de algumas pessoas da família, alguns amigos, mas para aqueles milhões de seguidores, provavelmente você vai ser só mais um perfil que parou de postar. É duro, é triste, mas é real. Muitos criadores de conteúdo no meio fitness vendem o resultado sem mostrar o custo. E tudo bem até certo ponto. Acontece que sem mostrar os custos, as pessoas normalizaram os protocolos pesados para aprimorar os ganhos. Não vejo problema em usar essas substâncias. Mas, como eu disse, não é para qualquer um. E aí você vê cada vez mais pessoas que não são atletas que aderem a esses protocolos só por uma estética. E sejamos sinceros, não é o melhor custo-benefício. Quando um adolescente vê um físico extremo como esse todos os dias, ele começa a associar aquilo à normalidade. Ele acha que é normal ser daquele jeito. Então, se ele não é daquele jeito, ele quer ficar daquele jeito, porque ele não quer ser o anormal. Recentemente eu vi um vídeo de uma menina onde ela fala justamente sobre isso. Não é normal você agachar com 300 quilos. A internet normalizou. Não é normal você fazer um supino com 200 quilos. A internet normalizou. Não é normal você com 22 anos ter mais de 100 quilos com percentual de gordura baixíssimo. A internet normalizou isso. O problema não é existir atletas extremos. O problema é vender isso como se fosse um estilo de vida sustentável para qualquer pessoa. E do meu ponto de vista, nesse momento, talvez a maior homenagem que as pessoas podem fazer não seja transformar o Gabriel numa lenda, mas talvez seja começar a ter conversas honestas sobre os limites dessa cultura. Ter um bom shape é legal, evoluir é incrível, mas nenhum físico vale a sua saúde, a sua paz e muito menos a sua vida. Cuide do seu corpo, mas principalmente cuide da sua cabeça. Descanse em paz, Gabriel Gunley.